Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz e gosto de contar histórias aqui no canal Tava Aqui Pensando. Estou no interior da matriz de Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Cerro, Minas Gerais, no Brasil. E vou contar um pouco a história do dossel, ou da celebração da Santíssima Trindade no altar-mor dessa importante igreja do período colonial brasileiro. Fica com a gente. O altar-mor da igreja matriz é talvez um dos altares mais interessantes do período colonial. Nós sabemos então que a terceira matriz que permitiu-nos até hoje a preservação desse imaginário cristão, católico, de espírito tridentino inclusive, esse altar-mor nos conta a história da Santíssima Trindade. Mas há bastante coisa curiosa para a gente interpretar nessa colocação da Santíssima Trindade. Primeiro, que a Santíssima Trindade é um dogma da Igreja Católica. Isso significa que o Espírito Tridentino já está aí, de alguma maneira, porque os dogmas da Igreja Católica foram reafirmados no Concílio de Trento. Durante todo o século XVIII, a Igreja preparou os seus padres, os seus sacerdotes, e evocou também os dogmas que, de certa maneira, reafirmaram a sua colocação no mundo e a sua forma de ver o mundo. A Santíssima Trindade conta-nos de 3 momentos da história da salvação. Deus é o Criador, e nesse caso com um globo na mão, uma túnica totalmente dourada, representando a eternidade, o infinito, aquilo que não perece, as suas barbas longas. À sua direita nós temos o Cristo representado pela cruz, ou seja, o Cristo seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Criador é a primeira. Por que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Porque ele veio separar os bons dos maus, os pecadores daqueles que se salvaram. E é por isso que a figura de Jesus como o divisor de águas diz muito do Espírito Tridentino. Os que vão seguir Jesus e os que não vão seguir. Os que vão fazer o bem e os que não vão. Os que vão ganhar a salvação e os que vão perder a sua alma. No centro dessa representação, desse dossel, nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o terceiro tempo dessa história da salvação, o Divino Espírito Santo, em forma de pomba, em forma de algo leve, mas que também representa a verbalização, o verbo da igreja, ou seja, a igreja continua transmitindo os ensinamentos do Cristo. É por isso que a terceira pessoa é quem vem consolar, é quem vem impulsionar a igreja para o final dos tempos. A igreja católica, especialmente a igreja mais antiga, pregava os 3 tempos com o final do mundo no juízo final. E não por acaso, a teologia tridentina do século XVIII ensinava que havia a igreja peregrina, daqueles que estão encarnados no corpo, aqueles que estão no purgatório, se purificando, a igreja padecente, e a igreja triunfante. Ora, aqui nós vemos a igreja triunfante, os querubins, os anjos, os arcanjos, todos evocando uma imagem de céu, uma imagem celestial. E o que sustenta essa abóbada celeste? As 2 colunas. As 2 colunas sustentam a abóbada celeste. Nós temos que lembrar que para os cristãos da antiguidade e do medievo, assim como também para muitas religiões antigas, como o judaísmo, a terra era plana. A terra plana era evocada como uma possibilidade de um lugar onde Deus criou o paraíso, que depois o próprio homem não quis mais esse paraíso, foi expulso dele. O batismo na igreja, então, é o início de uma caminhada de salvação.
Um dia o juízo final vai acabar com tudo, será o momento final da criação divina e todos que estão salvos serão levados para a igreja triunfante, ou permanecerão nela. Aqueles que não se salvaram, esses terão punição eterna no inferno. Ao evocar essa imagem da Santíssima Trindade, nós temos aqui uma transição entre o barroco e o rococó. Lembrando que a diferença entre barroco e rococó é basicamente a questão da luz, da iluminação e a colocação de espaços vazios. Nós temos uma dificuldade de imaginar que essa igreja, por exemplo, não tivesse múltiplas paredes pintadas, como, por exemplo, na Igreja do Carmo, onde as paredes laterais do altar-mor também são pintadas. Provavelmente, com o passar do tempo, foi difícil a manutenção, optaram então por colocar uma cor em cima. As pessoas que vivenciaram o barroco, aqueles que construíram igrejas no barroco, tinham um medo enorme do vazio. Por isso que normalmente as igrejas tipicamente barrocas são muito cheias de coisas, de pintura, de douramento e por diante. Como a gente vê na igreja matriz, há uma transição. Muito se deu por causa da perda de elementos pictóricos, elementos de pintura com o passar do tempo, o que infelizmente pode ter acontecido. Nós estamos numa região de uma altitude muito elevada, onde a ação de fungos, de cupim e todo tipo de agente causador de danos à madeira é muito comum. E esse fato gera então uma possibilidade de uma igreja que sempre está em constante manutenção e reposição das peças. Os entalhes, os douramentos, as imagens e aí por diante. É assim que a gente percebe que a história dessas igrejas coloniais é uma história de coisas que vão se acabando com o passar do tempo e que é preciso que a comunidade tome conta do que é seu, do seu patrimônio, para preservar, para manter e para estabelecer uma conexão com o passado. Quem preserva o passado terá um futuro brilhante. Quem não conhece o passado, provavelmente não vai conseguir entender o que está fazendo no mundo hoje. Um grande abraço e até a próxima.